programa Análise Direta está de volta, a gente conversa sobre os direitos de quem tem plano de saúde, os caminhos para recorrer quando há problemas. E no primeiro bloco dessa conversa com a especialista em Direito Médico e Saúde, Vanessa Signorini, a gente falou dos reajustes, né? Um problema muito comum com reajuste. Agora, normalmente quando sai um reajuste, a primeira comparação que se faz, até a imprensa também faz essa comparação com a inflação medida pelo IBGE, inflação IPCA. Mas o reajuste dos planos de saúde, eles seguem outra lógica, né? Os gastos da saúde, eles seguem outra lógica, por isso costuma ser um pouco maior. Sim, eles usam essa lógica que nós estávamos conversando. Eles apresentam um cálculo e eles alegam que aquele contrato teve X% de utilização, então o reajuste dele vai ser X ao quadrado. Que aí, por isso, costuma ser muito maior. Exatamente. A cobrança que se tem dos órgãos de defesa do consumidor é por mais transparência nesses gastos. Mostrar onde que está se gastando, onde que aumentou o custo para cobrar, para repassar. Exatamente. Eles não são claros, é muito obscuro. O reajuste de uma operadora de saúde, eles não comprovam como que aquele contrato chegou naquele percentual. Eles não provam com notas, nem com... Eles dizem que eles têm um estudo autorial, mas eles não apresentam. Inclusive, nós tivemos uma palestra em Campinas há uns meses atrás, e um desembargador, no calor lá, uma moça de uma operadora falou assim, olha, eu tenho o estudo autorial, nós fazemos o estudo autorial. Aí ele falou, vocês fazem? Que interessante, então, por favor, manda para o meu gabinete, porque eu já cansei de solicitar nos processos e vocês não apresentam. Porque eles não provam como eles chegam nesse reajuste. Então, em alguns casos, eles podem até apresentar ali num processo judicial, mas não no site da empresa. E também nem nos processos judiciais eles apresentam. A cobrança é para que seja mais ou menos parecido com aquela relação que a empresa tem com o investidor na Bolsa de Valores, quando tem ação, né, que coloca que quais são os lucros e dividendos. Exatamente. Que pelo menos prove, olha, foi utilizado, existe essa utilização. Não, eles não fazem essa. Eles falam, olha, a gente chegou nesse determinado porcentagem e pronto, você tem que pagar ou você fica sem o plano de saúde. A empresa rescinde o contrato. Falando de algumas polêmicas que existem com os planos de saúde, a cirurgia bariátrica, antes era mais difícil o plano de saúde atender. Hoje, as reclamações nesse assunto já diminuíram? Já. Hoje a cirurgia bariátrica, as operadoras elas não têm negado. Quando a pessoa tem a prescrição, ela passou em 2 anos de atendimento pelo endocrinologista, pelo um gastro, por um psicólogo. Então ela fez todo o tratamento, todo o trâmite e elas não estão negando. O que a gente tem enfrentado muito problema com as operadoras de saúde é no sentido de que a pessoa fez a pessoa fez a bariátrica e aí ela perdeu em média de 50, 60 quilos. Então ela ficou com uma sobra de pele. Então, devido a essa sobra de pele, ela tem que fazer plásticas reparadoras. E aí a operadora de saúde alega que são procedimentos estéticos e nega o atendimento à beneficiária do plano de saúde. Essa negativa tem sido regra ou exceção? Dependendo da operadora, regra. Elas têm... O que acontece? Elas alegam que só tem que fazer o abdômen. Elas falam, não, no rol da ANS só consta o abdômen. E não é só o abdômen. A partir do momento que ela tem um excesso de pele no dorso, nas coxas, nos braços, na mama, tem mulheres que perdem a mama ou a mama fica gigante com excesso de pele. Então, nesses casos, tem que ter a reconstrução mamária. Então, varia muito do que a pessoa precisa. Não é só o abdômen. Eles falam, não, é só o abdômen. E aí a pessoa tem dermatite de contato, ela fica com vários problemas devido ao excesso de pele. Então, nesses casos, a cirurgia plástica reparadora ela é obrigatória. Aqueles tratamentos similares à bariátrica são atendidos pelos planos de saúde? Tem alguns planos de saúde que ainda negam. Por exemplo, o balão gástrico, eles alegam que não é o recomendado, que tem que ser a bariátrica, e não necessariamente. Por exemplo, se a pessoa tem um problema de saúde cardíaco, e ela tem que fazer uma cirurgia bariátrica por conta disso, ela não vai poder fazer a bariátrica por conta do problema cardíaco, mas ela precisa emagrecer. Então, nesses casos, é recomendado o balão gástrico. Em algumas operadoras, elas negam. E a operadora ela pode negar alguns tipos de tratamento? Não. Oferecemos só
O médico está pedindo B. Não. O que acontece? A lei dos planos de saúde, no seu artigo 12, ela é muito clara, tá? O beneficiário do plano de saúde, ele tem direito ao atendimento pelas doenças catalogadas pela OMS. Então, se a doença é catalogada pela Organização Mundial de Saúde, o tratamento, a operadora não tem que interferir. Quem dá o martelo é o médico. Então, o médico fala assim, você está com um determinado problema, o tratamento para você, ele é o X. A operadora não pode virar e falar assim, ele é o Y, em nenhum momento. Queria até que você desse um exemplo, você deu um exemplo antes da gente começar a gravar, de tratamento com autismo. Isso. Hoje está muito alto o diagnóstico de autismo. Então, a criança foi diagnosticada com autismo e ela tem hoje um tratamento chamado ABA, que é um tratamento que está desenvolvendo muito bem as crianças com autismo. Só que o que acontece? A operadora de saúde, ela fala assim, não, o tratamento que eu ofereço para a criança com autismo, ele é a terapia ocupacional, a fono, o fisioterapeuta, o psicólogo, mas o tratamento ABA não. E ela também não pode negar. Se a criança tiver prescrição para o tratamento ABA, a operadora de saúde tem que custear, sim, o tratamento. Existe alguma prática dos médicos que é vedada no plano de saúde? Por exemplo, o médico determinar que o paciente vai fazer um exame naquele laboratório ou com aquele outro profissional? Nós acreditamos o seguinte, se o médico está pedindo o laboratório X ou a clínica de imagem Y, é porque ele confia naquele resultado. Então, assim, não é proibido, mas também não é totalmente permitido. Ele pode sugerir que o paciente faça em determinada clínica, tá? Mas não é obrigatório, o paciente não é obrigado a ir. Mas, por exemplo, clínicas de imagem, nós temos umas excelentes, nós temos outras de não tão boa qualidade. Então, às vezes, o médico pede para que ele possa certificar o resultado do exame, mas não é vedado. Ele pode fazer essa prática. Agora, quanto à cobertura nos casos de gravidez, que eu também imagino que seja uma outra fonte de muitos processos, muitas reclamações, né? Normalmente, quais são os desencontros, os problemas que existem na expectativa da mãe, da gestante, e aquilo que o plano de saúde vendeu e na prática ele ofereceu? Primeiramente, a gestante tem que saber se ela já tem o plano de saúde quando ela detectar a gravidez. Então, ela, descobri, estou grávida, tenho um plano de saúde? Tudo bem. O plano de saúde não pode limitar consultas, não pode limitar ultrassom, não pode limitar. Ela tem que fazer o pré-natal normalmente. E o parto, com o médico que ela escolher, agendamento, tudo isso. O agendamento, o parto marcado, a cesárea, por exemplo, isso está regulamentado na ANS? A cesárea, o que acontece? Ela existe, bem polêmico, né, isso é bem polêmico. A cesárea, ela tem alguns requisitos para a mulher fazer cesárea, tá? Hoje, eles estão forçando muito que a mulher tenha o parto normal, mas existem alguns casos clínicos que a mulher não vai conseguir fazer um parto normal, tá? Então, ela precisa de uma cesárea. Tamanho da criança, existem várias coisas que prejudicam um parto normal. Então, nesse caso, é a partir da 39ª semana que a mulher pode marcar para fazer a cesárea. Antes disso, não mais. Tem que ter os requisitos e só depois da 39ª semana. Agora, já entrando num outro ponto que também é sempre causa de problemas com planos de saúde, que é o período da carência. Sim. Quando no tratamento, no atendimento, quando a mulher está gestante, para a gravidez, existe a regra também da carência? Se ela contratar o plano de saúde e já estiver grávida, o período de carência para partos e cesáreas são 300 dias. Que na prática é depois dos 9 meses. Exatamente. Então, se ela descobriu que está grávida, ela vai falar, eu vou fazer um plano de saúde. Para fazer o parto, não. O parto em si ela não vai conseguir. Mas todo o pré-natal ela vai fazer sem problema algum. E agora indo para as doenças. Existe limitação? A ANS coloca, olha, para determinada doença, nenhum plano de saúde pode botar carência. Não, assim, não existe isso. A carência, ela é uma lei, ela é uma regra. Então, assim, 30 dias para consulta, 24 horas, né, urgência e emergência, 30 dias para consulta, 180 dias para alguns exames. Então, quem assina, né, quem contrata o plano de saúde... Está contratando aquelas carências. 24 horas para o primeiro
primeira consulta, um mês até poder fazer o primeiro exame. Então, essas limitações São aí vão estar em contrato. E já estão em contratos. Quando ela assina, ela já sabe que ela tem essas carências. O que acontece é assim, às vezes a pessoa assina e, de repente, depois de 24 horas, ela tem um mal súbito, ela tem um infarto. O plano de saúde tem que atender. Que aí é emergência. Aí é emergência. Aí ela não vai entrar no prazo de carência de 180 dias para internações e procedimentos de alta complexidade. E aí ela tem que preencher as doenças pré-existentes, Quando ela contrata o plano de saúde, sim. Quando ela contrata o plano de saúde, ela vai responder uma declaração de saúde e ali ela tem que colocar tudo que ela tem e tudo que ela não tem. Qual que é o problema de não colocar uma doença, passou um mês... Se ela tiver se ela tiver uma doença e ela realmente não colocar naquela declaração, ela vai estar fazendo uma fraude. Aí o plano de saúde pode cancelar o contrato dela por fraude. No caso de quem está no SUS, foi ali diagnosticado com uma doença grave e imaginou, não, agora é melhor que eu vá para um plano de saúde. Vai valer a regra da carência. Não adianta fazer essa troca apenas para ter um atendimento melhor. A partir do momento que a pessoa tem uma doença pré-existente, ela tem uma carência de 24 meses para atendimento de alta complexidade. Tá? Então, por exemplo, ela tem uma doença, já é diagnosticada com essa doença, ela contratou o plano de saúde, mas ela vai poder passar com o médico, ela vai poder fazer exames de rotina, ela vai poder... Agora, atendimento de alta complexidade, por exemplo, uma cirurgia, coisas nesse sentido, não. Aí ela vai ter que aguardar o período de 24 meses. Você deu alguns exemplos de alta complexidade, mas isso também é discutível. Sim, são discutíveis. O plano de saúde diz que é alta complexidade... E o médico diz que não. Sim, são discutíveis. E aí são casos que acabam sendo judicializados no processo. São. Porque não necessariamente ou então eles falam, não, é uma doença pré-existente, a pessoa tem, como eu já tive casos que eu estava te contando, a pessoa sofreu um acidente de moto, se quebrou inteirinha, então ela tinha placa e pelinos pelo corpo inteiro. Então ela relatou isso quando ela contratou o plano de saúde. Olha, eu sofri um acidente de moto, eu tenho isso, perfeito. Passados 6 meses da contratação do plano de saúde, a pessoa começou a passar mal, foi para o pronto-socorro, chegou no pronto-socorro, eles verificaram que ele estava com um batimento cardíaco acelerado, podia ser um princípio de infarto, internaram. Quando internou, a operadora falou, não, é doença pré-existente, ele está na carência. Não, doença pré-existente, não. Coração, né? Em nenhum momento foi relatado que ele tinha problema de coração. Então, não é uma doença pré-existente, a operadora tem que cobrir a internação. Principalmente por ser uma de emergência. Eu queria falar dos planos empresariais, o plano de saúde que está ali atrelado a empresas, né? Na contratação, o funcionário passa a ter direito a plano de saúde. Hoje, o que é obrigatório nesse tipo de plano? Obrigatório é a pessoa ser funcionária da empresa ou estar no contrato social. O tanto que ela vai pagar ou não? Não. Isso a empresa pode dar 100% para o funcionário, como ela pode cobrar 50% dele, como ela pode cobrar 30% dele ou até menos. No caso de demissão da empresa, por quanto tempo que ele ainda pode usar aquele plano de saúde? O artigo 31 da Lei dos Planos de Saúde, ele determina o seguinte, quando a pessoa ela trabalha na empresa por mais de 10 anos e ela é aposentada, ela tem direito a ficar no plano de saúde vitalício. Então, ela trabalha 10 anos, aposentou, ela tem, se ela já contribuía anteriormente. Mas pagando? Pagando. Aí ela vai pagar 100% agora por conta dela. Ela vai passar a pagar, o boleto vai para o nome dela, tudo certinho, ela vai passar a pagar. Se ela não contribuía, recentemente nós tivemos, infelizmente, um entendimento do superior, do STJ, que disse que realmente não. Se a pessoa não contribui para o plano de saúde, ela não tem direito a permanecer. Se ela foi mandada embora sem justa causa, ela tem direito a permanecer no plano de saúde proporcional ao tempo que ela contribuía. Então, vamos supor, ela trabalhou 2 anos, ela tem de 30 dias a 2 anos para permanecer no plano. Eles fazem uma progressão e aí eles falam, olha, você vai permanecer no plano de saúde por X meses. Mas sempre pagando o valor integral, a pessoa não mais aquela porcentagem. A pessoa passa a pagar o valor integral, que ela pagava mais a porcentagem da empresa.
A gente vai fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta para o último bloco dessa entrevista sobre os direitos dos usuários de planos de saúde. A gente volta já.